Olá, hoje a gente vai mergulhar em um dos períodos mais, fascinantes e ao mesmo tempo cheios de contradição da história, o século de ouro espanhol. Pensa só, uma época que a Espanha virou o centro do mundo, tanto na grana quanto na cultura, sabe? Produzindo uma arte, ideias que moldaram o que a gente é até hoje. Só que, por trás de todo esse brilho tem uma história bem mais complexa, uma história de conquista, de poder, e é isso que a gente vai desvendar. Então, a grande pergunta que fica e que vai guiar toda a nossa conversa é essa: como é que se financiou uma explosão de genialidade artística tão intensa? De onde veio o dinheiro para tudo isso? E a resposta, bom, ela nos leva direto para as Américas e para o custo humano que a construção de um império global teve. Vamos lá, vamos fundo nisso. Olha só o nosso roteiro para entender essa época. Primeiro, o que raios foi esse tal de século de ouro? Depois, como é que a Espanha construiu esse império gigantesco? Em seguida, a gente vê a explosão cultural que veio junto. E olha que interessante, o nascimento de ideias supermodernas no meio de tudo isso. E para fechar, a gente vai discutir o legado, que, como já deu para ver, é bem complexo. Então, vamos começar pelo começo, certo? O que foi exatamente esse tal de siglo de ouro? Vamos definir esse termo e entender de que período a gente está falando. Basicamente, o ciclo de ouro foi essa época de pico, sabe? Um florescimento absurdo das artes, da literatura, do pensamento. Tudo isso lá na Espanha, principalmente nos séculos XVI e XVII. E o curioso é que esse nome, século de ouro, não é da época não. Ele foi inventado bem depois, lá no século XVIII, por um estudioso que olhou para trás e pensou: nossa, que período de prestígio absurdo para a Espanha. E o nome pegou. Olha, não tem uma data cravada de início e fim, mas a gente pode usar alguns marcos. O começo, dá para pensar em 1492, um ano assim super importante, né? Viagem do Colombo, unificação da Espanha, e até a primeira gramática da língua castelhana foi publicada ali. Aí o período avança, passando por momentos-chave, tipo a vitória na Batalha de Lepanto, em 1571, e a União Ibérica, em 1580. E o fim? Bom, um marco simbólico que muita gente usa é a morte de um dos maiores dramaturgos da história, o Calderón de la Barca, em 1681. Ok, agora que a gente já sabe o quê, vamos entender o porquê. Para entender todo aquele efeito cultural, a gente precisa olhar para a causa. Vamos ver como a Espanha construiu esse império global que foi literalmente o motor financeiro por trás de tudo. Tudo começou com a união política lá com os reis católicos. A partir daí foi uma coisa atrás da outra. A conquista super rápida dos impérios Azteca e Inca, a criação de uma estrutura para governar as Américas, tipo o Conselho das Índias, isso tudo solidificou o controle. Agora junta isso com o poderio militar que eles tinham na Europa. Pronto, a Espanha virou a nação mais poderosa do planeta. E aqui está o pulo do gato. Toda essa riqueza que vinha das Américas não ficava só na Espanha, de jeito nenhum. Como a citação deixa bem claro, foi esse dinheiro, esse ouro e prata, que bancou as guerras e as ambições políticas da Espanha na Europa por mais de um século. Foi o combustível que projetou o poder espanhol em todo o continente. Só que esse poder, ele teve um custo humano assim devastador. A estimativa é de que cerca de 70 milhões de indígenas morreram nas Américas depois da chegada dos europeus. 70 milhões! É um número que força a gente a encarar o lado mais sombrio, mais trágico dessa história toda. E por que isso aconteceu? Bom, a causa dessa catástrofe toda ainda é um grande debate entre os historiadores. De um lado, tem quem considere a conquista o maior ato de genocídio da história, um ato deliberado. De outro lado, muitos argumentam que a grande maioria das mortes veio por doenças, varíola, sarampo, coisas que os europeus trouxeram e para as quais os povos nativos simplesmente não tinham defesa, não tinham imunidade. Bom, com esse motor do império a todo vapor, vamos agora para o efeito. E que efeito! Uma explosão de cultura como nunca se tinha visto antes, alimentada diretamente por toda essa riqueza. E a conexão aqui não podia ser mais direta. O ouro e a prata que chegavam das Américas patrocinaram com dinheiro vivo pintores, escritores, arquitetos. Essa grana toda foi o combustível que fez o Renascimento e o Barroco espanhóis decolarem, transformando a Espanha no epicentro cultural do mundo. Na literatura, então, a coisa foi absurda. Gêneros inteiros nasceram ali. Por exemplo, o romance picaresco, com aquelas histórias de malandros, de anti-heróis super espertos. Tinha a poesia mística, super profunda, explorando a fé e a conexão com o divino. A sátira, claro, com aquela crítica social afiada e cheia de humor. E o teatro. Nossa, o teatro popular era uma máquina, com centenas e centenas de peças sendo criadas. E os nomes dessa época
São gigantes, verdadeiros pilares da literatura mundial. A gente está falando de Miguel de Cervantes e seu Dom Quixote, né, que dispensa apresentações. De Lope de Vega, um monstro do teatro que, dizem, escreveu mais de 3.000 sonetos. De Calderón de la Barca, do mestre da sátira Francisco de Quevedo e de poetas místicos como São João da Cruz. É um time de primeira, sem dúvida. E tem uma ideia bem legal do historiador José Antônio Maraval que explica a evolução da arte nesse período. Ele diz que foram 3 passos. Primeiro, a ideia era imitar os clássicos, copiar os modelos antigos. Depois, o jogo subiu de nível. O objetivo era emular, ou seja, chegar na mesma qualidade dos clássicos. E aí, o passo final, superar os antigos. E é nesse momento que caras como Lope de Vega e o poeta Gôngora simplesmente rasgam o manual e criam formas de arte totalmente novas. Se a gente for para a pintura, tem 2 nomes que são impossíveis de ignorar. De um lado, é o Greco, um mestre do maneirismo, com aquelas figuras super dramáticas, meio alongadas, sabe? Inconfundível. Do outro, Diego Velázquez, o gênio do barroco, com retratos de um realismo que na época era revolucionário. São 2 estilos bem diferentes, mas que juntos definiram a cara dessa época. Mas calma, não foi só de arte que viveu o século de ouro. Tem uma joia escondida aqui, uma coisa que talvez seja até mais impactante. A gente está falando do nascimento de ideias que literalmente ajudaram a construir um mundo moderno. E elas vieram de um lugar que pouca gente imagina. Essa joia é a Escola de Salamanca. Pensa num grupo de teólogos e juristas do século XVI. Eles olharam para tudo que estava acontecendo nas Américas para a conquista e se depararam com um monte de dilemas morais gigantescos. E ao tentar resolver essas questões, eles acabaram criando as bases do que hoje a gente conhece como direito internacional, direitos humanos e até teoria econômica moderna. Incrível, né? E os pensadores de lá eram brilhantes. Tinha o Francisco de Vitória, que muitos chamam de o pai do direito internacional, o Francisco Soares, que deu uma nova vida para a filosofia do direito e até na economia, com o Martim de Aspilcueta, um dos primeiros a sacar a relação entre a quantidade de dinheiro e os preços. Esses caras realmente mudaram o jogo do pensamento ocidental. E as ideias que saíam de Salamanca, nossa, eram radicais para a época. Pega o Vitória, por exemplo. Ele defendia que todos os povos, inclusive os indígenas, tinham o direito de se governar e de ter suas próprias terras. Ele dizia que o Papa não era dono do mundo, que a guerra só era justa em legítima defesa. E, o mais chocante para a época, que os povos indígenas eram seres racionais com direitos iguais. Isso era, uau, muito, mas muito à frente do tempo. E esse foco no conhecimento não ficou só na Europa. A Espanha levou isso a sério e, em pouco mais de 250 anos, fundou umas 24 universidades nas Américas. Elas se tornaram centros super importantes de ensino e pesquisa no Novo Mundo. Muitas, aliás, existem até hoje. E isso nos traz ao final da nossa conversa, o legado. Com tudo isso em mente, como é que a gente olha para o século de ouro hoje, com toda essa complexidade? No final das contas, o legado é uma moeda de 2 faces. De um lado, a cara, temos uma genialidade artística inegável, que deu ao mundo algumas das suas maiores obras de arte e literatura. Do outro lado, a coroa, temos uma exploração colonial brutal, que foi financiada justamente pela conquista e pelo sofrimento de milhões. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente refletir. Como é que a gente se lembra de uma época que foi, ao mesmo tempo, de uma beleza estonteante e de uma brutalidade imensa? Não tem resposta fácil, né? Talvez o mais importante seja exatamente isso, conseguir segurar essas 2 verdades juntas, sem simplificar, e entender que a história quase sempre é feita dessa matéria, complexa e contraditória.